Neste vídeo eu vou contar pra vocês 10 fatos sobre como é ser Mormon e como que essa religião funciona e por que que nós não somos os Mormons. Que loucura, né? Então fica aqui nesse vídeo e não esquece de deixar o seu like e se inscrever. Caso você tenha chegado aqui de paraquedas, eu te aconselho muito a assistir os meus vídeos e se inscrever no meu canal. É de graça e você vai estar me ajudando muito, tá bom? Pra quem não me conhece, eu sou a Gabi Cunha e vamos começar esse vídeo? Por que que eu decidi gravar esse vídeo hoje? Da onde que eu tirei a ideia de gravar esse vídeo? Então eu vou explicar pra vocês. Sempre que eu posto algum vídeo ou alguma coisa relacionada à minha vida pessoal aqui no YouTube e lá no meu Instagram, eu vou deixar aqui pra vocês se você não me segue, eu recebo algumas perguntas de várias pessoas falando: Gabi, qual é a sua religião? Você tem alguma religião? Como que é que você vive? O que você pensa sobre determinado assunto? Então eu achei bem importante gravar esse vídeo aqui pra vocês antes de começar a expor muito a minha religião e como que é a minha vida e coisas que eu acredito, coisas que eu vivo, tá bom? Hoje eu vou falar sobre 10 fatos sobre a minha religião. E se você ficar com alguma dúvida ou quiser saber sobre qualquer coisa, deixa um comentário aqui embaixo que com certeza eu vou te responder, tá bom? Pra quem não sabe, eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E ela é super conhecida como a Igreja dos Mormons. E no final do vídeo eu vou explicar pra vocês por que que nós não somos os Mormons e por que que nos deram esse nome de os Mormons, tá bom? Eu sou dessa igreja desde que eu nasci. Quando eu nasci, meus pais já pertenciam a essa religião, então eu frequento a Igreja de Jesus Cristo desde que eu nasci. Eu nunca vivi a experiência de me converter a uma igreja, porque eu sempre vivi nessa igreja e me faz muito bem, muito feliz, e eu tenho a plena convicção de que é isso que eu quero pro resto da minha vida. Então eu vou começar aqui lendo pra vocês sobre os 10 fatos da minha religião, tá certo? A primeira delas é que nós acreditamos na mesma organização que existia na igreja primitiva. Como assim, Gabi? O que é a igreja primitiva? Nós acreditamos que a nossa organização da igreja é a mesma de que quando o próprio Cristo estava aqui na Terra. A gente sabe, né, que Jesus Cristo nasceu, né, onde nós comemoramos o Natal. Ele nasceu, ele viveu, ele pregou o Evangelho, ele estabeleceu a sua igreja, ele foi crucificado, morreu e ressuscitou, né? Isso todo mundo já sabe, acho que é algo comum, até mesmo as pessoas que não acreditam nisso conhecem essa história. Nós acreditamos fielmente nisso. E nós acreditamos que essa igreja que Jesus Cristo organizou e estabeleceu aqui na Terra é a mesma organização da nossa igreja. Então, como assim? Quando Jesus estava aqui na Terra, ele era um profeta, né? Ele fazia milagres, ele pregava, ele falava sobre Deus, que é o seu Pai. E ele era o profeta. E ele tinha 12 apóstolos. A gente também sabe disso, né? Pedro, Tiago, João, Judas, todos eles eram apóstolos, né, de Jesus Cristo. Então, basicamente, é nisso que nós acreditamos. Nós acreditamos em profetas, apóstolos, e nós acreditamos que esses homens, eles possuem a autoridade de Deus para agir em nome de Deus aqui na Terra, né? Mas basicamente esse é o pilar que faz a igreja ficar de pé, é o que faz a igreja existir desde a época de Cristo até hoje. O profeta, 12 apóstolos e a autoridade de Deus. O segundo tópico que eu coloquei aqui, que eu acho que é importante vocês saberem, lembrando que tem muita coisa que eu poderia falar aqui antes disso, mas que é tão importante quanto, é que é um dos mandamentos que nós temos de guardar o domingo. Nós acreditamos que o domingo é um dia sagrado, é um dia de adoração e é um dia de descanso, né? A gente sabe que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Que é o domingo e não o sábado. Nós acreditamos que por conta da ressurreição de Jesus Cristo e também outros pontos, o domingo se tornou um dia especial, um dia de adoração e um dia de santificação. Então nós santificamos esse dia. Domingo é o dia que nós vamos à igreja, então todos os domingos nós vamos à igreja. Nós renovamos o convênio do sacramento que a gente fez quando nós fomos batizados. Como assim, Gabi? Bom, na igreja católica é chamado de Santa Ceia, se não me engano, e tem alguns outros nomes, mas é exatamente aquele pão e aquele cálicezinho de água que a gente toma todos os domingos. Eu sei que tem algumas outras religiões que é mensalmente, anualmente, mas na nossa religião nós tomamos toda semana, todo domingo. Então, domingo a gente vai na igreja, a gente tira o dia para ficar em família, fazer um passeio em família, nós visitamos algumas pessoas da igreja que estão precisando de ajuda, a gente presta serviço, a gente estuda em família ou individualmente as escrituras, a Bíblia e as outras escrituras da igreja, nós oramos, nós cantamos, nós
descansamos, né? Porque muita gente trabalha, estuda, a semana inteira a gente fica super cansado, o domingo também é um dia de descanso. E uma das coisas mais importantes que eu acho que deve se falar é que a gente não faz compras no domingo. Como assim vocês não fazem compras no domingo? A gente não compra nada aos domingos, exceto coisas muito importantes como medicação, fralda para as crianças. Claro que a gente tem que se programar, né? Para não precisar comprar no domingo. Se for necessário, tudo bem, né? Aconteceu, putz, acabou a fralda do guri. Compra. Mas a gente sempre se programa para não comprar os domingos. Por quê? Quando a gente compra no domingo, a gente está fazendo outras pessoas trabalharem. E elas perdem a oportunidade e o direito delas de santificarem esse dia em especial. Então a gente quer que todo mundo santifique o domingo, sendo assim a gente evita fazer compras. O terceiro tópico que eu coloquei aqui no meu caderninho é que nós temos uma lei de palavra de sabedoria. E essa lei de palavra de sabedoria nos aconselha a evitar o uso de 5 substâncias que eu vou falar para vocês aqui agora. A primeira são as drogas, então a gente é completamente aconselhado a não utilizar nenhum tipo de droga. A segunda é o cigarro, que automaticamente também é uma droga, né? Então o cigarro a gente é totalmente aconselhado a não utilizar. O terceiro são bebidas alcoólicas, então os membros da nossa religião não consomem nenhum tipo de bebida alcoólica, até mesmo vinho, tá bom? A gente não bebe. O quarto é o chá preto. O chá preto a gente já aprendeu que tem várias substâncias que fazem com que o nosso organismo seja alterado. Então tudo que altere o nosso estado normal, a gente evita, tá? O chá preto é um deles. E por último, e sempre o mais polêmico, é o café. A gente não toma café. Eu, por exemplo, nunca tomei café, não sei nem o gosto, acho o cheiro bem gostoso, mas nunca tomei café, não sei nem o gosto, porque como eu expliquei pra vocês no início do vídeo, eu já nasci na igreja, então eu nunca utilizei do café, também nunca me fez falta. Por que que vocês não tomam café? Bom, primeiro porque é um mandamento, a gente recebeu isso e nós apenas obedecemos, nós acreditamos que se Deus falou, a gente não precisa retrucar, né? É claro que a gente tem que ser pensante, nós temos que pensar por nós mesmos e é por isso que eu fui pesquisar por que o café faz mal. E diversos estudos que eu li, eu aprendi que o café não é um alimento saudável, não é um alimento que traz benefícios para nós. Então por que utilizar? Então simplesmente eu não tomo. Assim como eu falei do chá preto, ele altera o nosso estado normal, né? Como nós somos. Muitas vezes as pessoas falam, eu tô muito cansada, vou tomar um café para animar. Isso quer dizer que o café faz o quê? Te altera, né? Então a gente evita utilizar o café. Na nossa religião, nós acreditamos que o dízimo é um ponto muito importante e de extrema obediência. Então, toda a nossa renda anual, nós pagamos 10% para a igreja. Eu não gosto de utilizar o termo pagar, porque parece que é uma dívida, e o dízimo, ele não é uma dívida. Você não vai ser expulso da igreja se você não pagar o dízimo, você não vai ser isento das coisas da igreja se você não pagar o dízimo. Mas é uma lei de obediência, e eu acho extremamente importante. E o que eu mais gosto na nossa religião é que nós sabemos exatamente para onde que vai o dinheiro do dízimo. Então, quem conhece um pouco da nossa religião sabe que nós temos lindas e belas igrejas, capelas, como a gente chama, que é o local onde a gente faz a nossa adoração. Então, são capelas lindas, são tudo da melhor qualidade possível. Desde a cadeira, desde os materiais que vem pra gente, de impressos, os livros, os quadros, tudo é muito bem feito, é muito produto bom, sabe? E a gente sabe que é pra lá que vai o dízimo. Além de outras ofertas como o jejum, nós também fazemos o jejum, que é ficar sem nos alimentar por determinado tempo e doar esse valor que nós nos alimentaríamos para pessoas que estão precisando de alimento, que estão precisando de roupas, pessoas que estão passando por necessidades, né? E uma das coisas que eu acho mais legal na nossa igreja é que quando tem alguma catástrofe, algum fenômeno da natureza, sempre os membros da nossa igreja são os primeiros a chegar com suprimentos, com remédio, com água e com mãos para ajudar. Então, nós sabemos que o dinheiro do dízimo e das ofertas, como o jejum, são direcionados a isso, sabe? E eu me sinto muito feliz em poder contribuir para pessoas que não possuem as mesmas condições que eu e Deus, ele agir da forma como ele acha conveniente e ajudar essas pessoas. Agora a gente vai falar sobre o sexto tópico. Nós, membros da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, quando nos casamos 2 vezes. É isso mesmo que vocês estão ouvindo, gente. Um casamento pra gente não é o suficiente, a gente quer casar 2 vezes. Eu vou explicar pra vocês por quê. Vou deixar uma foto pra vocês aqui do meu casamento.
Esse meu casamento foi na igreja, então eu casei na igreja. O papel do cartório, né? Então todo o casamento legítimo da terra, eu casei. Foi muito lindo, foi uma cerimônia bem legal, tal. E logo em seguida, eu e o Amon e as nossas famílias nos dirigimos até o templo. Vou deixar uma foto do templo aqui pra vocês também. Este local é um local de adoração e um local de fazer convênios. É um local muito sagrado para nós, onde nós acreditamos que ordenanças são feitas com Deus, literalmente convênios. Então, eu vou pegar minha aliança aqui para mostrar uma coisa para vocês. Uma aliança, ela é algo que simboliza algo muito importante. Uma aliança, ela não tem fim. Vocês veem que ela não tem começo nem fim? Ela é um círculo eterno, se você for parar para pensar. Isso daqui é um convênio. E um convênio é uma aliança que nós fazemos com Deus. Então, o templo é o local onde pessoas preparadas fazem convênios com Deus. É um local muito sagrado, então a gente não costuma falar muito sobre o templo e as coisas que a gente faz lá dentro, mas basta dizer que é um local sagrado onde a gente se prepara aí muitos anos da nossa vida para poder entrar lá dentro e fazer esses convênios. E é aqui no templo onde eu e o Amon nos casamos também. Nós acreditamos que o casamento, ele não é algo temporal. Quando nós casamos ali no cartório e tudo mais, nós estamos casando para esta vida. Até quando o juiz de paz, ele até fala, casando vocês até que a morte os separe. E para nós seria muito triste isso. Você se apaixona, você cria um elo, você casa com uma pessoa que você ama, você tem uma família, você tem filhos, e quando vocês morrerem, tudo acaba. E isso é um dos princípios que eu mais acho importante na nossa religião, é que nós não acreditamos que a morte é o fim. Nós acreditamos que a morte, ela é uma transição de uma etapa da vida para outra, mas não é o fim. Então nós casamos para esta vida aqui no cartório da terra, na terra, e no templo nós fazemos o nosso casamento para toda a eternidade. Então eu trouxe aqui para vocês verem um quadro muito importante para mim. Ai, deixa eu arrumar aqui. Esse quadrinho aqui é muito importante porque é o certificado do dia em que eu e o Amon nos casamos. Então aqui tá escrito selamento, então a gente chama de selamento, que é quando um homem e uma mulher, ou uma família, né, por exemplo, e se eu já tivesse me filiado à igreja depois de adulta, depois de casada e depois que eu tivesse filhos, eu também me selaria com a minha família. Certificamos que Amon Batista Cunha e Gabriela Custódio da Cunha legalmente casados, porque nós já éramos casados, né? Para você ser selado, você precisa ser casado antes. Então, legalmente casados no dia 19 de novembro de 2016 em São Paulo, Brasil, foram selados como marido e mulher em conformidade com as ordenanças de Deus para o tempo e para toda a eternidade. Gente, isso aqui pra mim é muito importante. Sempre que eu e o Amon a gente tem algum problema de casal, porque todos os casais têm, tá bom? São pessoas diferentes, né, gente? Então, pessoas diferentes têm problemas, têm conflitos. Mas nós, sempre que temos alguma dificuldade no nosso casamento, a gente lembra desse dia aqui e lembra o caráter sagrado, né, do nosso convênio que nós fizemos, não somente um com o outro, mas com Deus também. E isso daqui não fica aqui, né? Eu coloco ele lá na sala pra gente sempre lembrar, nossos filhos também sempre verem o quanto isso aqui é importante pra nós. Aqui agora eu vou falar sobre o 7º tópico, não menos importante, pelo contrário, extremamente importante, é que na nossa religião, jovens a partir de 18 anos deixam todas as suas coisas, suas casas, sua família, seus empregos, sua faculdade, para se dedicar ao serviço missionário. E por que eu gosto tanto de falar sobre isso? Porque eu também fui uma missionária, né? E eu não sei se vocês já viram jovens com plaquetinhas dessas daqui andando pela rua. Geralmente os meninos, eles estão de calça social preta, camisa social branca, gravata. E as meninas andam de saia, blusinha normal. E essas plaquetinhas aqui. Essas plaquetinhas, se vocês estão vendo, tá escrito Sister Custódio, que sou eu, nada mais, nada menos do que eu. E eu larguei todas as coisas da minha vida quando eu tinha 19 anos para fazer o serviço missionário. Então, o que é o serviço missionário? Nós acreditamos que o que faz as pessoas conhecerem a igreja e o evangelho, que a gente acredita que ser um evangelho de muita felicidade, ser levado para o máximo de pessoas possível, é através da obra missionária. E a obra missionária nada mais, nada menos do que é a pregação do evangelho, como na Bíblia nós somos exortados sempre a fazer. Eu fui chamada para servir missão lá no Nordeste, no estado de Alagoas e Sergipe. Vou deixar algumas fotos para vocês aqui também. E eu posso dizer que foi o divisor de águas da minha vida. Eu tinha 19 anos quando eu embarquei nesse serviço voluntário, né? Lembrando que eu não ganho nada, nenhum jovem ganha nada por isso. É totalmente voluntário.
e a gente vai com o coração aberto para querer literalmente ajudar as pessoas a conhecerem a Cristo. Esse é o nosso principal propósito aqui na missão. Então, eu fui servir lá em Alagoas e Sergipe, nos 2 estados. Fiquei um tempo em um lugar, um tempo em outro, um tempo em outro. Conheci muita gente maravilhosa. Inclusive, o meu marido eu conheci lá na missão. Vou deixar um vídeo aqui no box de informações pra vocês, contando um pouquinho de como a gente se conheceu. Mas foi maravilhoso. Foi uma época incrível. Eu passei 18 meses lá, 1 ano e meio. As meninas ficam 1 ano e meio e os meninos ficam 2 anos, 24 meses. E foi, assim, a melhor época da minha juventude, sem nenhuma dúvida. Eu fui muito feliz enquanto eu servia uma missão, enquanto eu usava esse título aqui de sister. Sister é irmã, né, pra quem não sabe. Então, eu era irmã Custódio, Custódio é o meu sobrenome, e aqui eu carrego o nome da igreja, em especial o nome de Jesus Cristo. Mas é basicamente isso, jovens que se interessam, eles vão pro serviço missionário, ficam longe das suas famílias, pode ir para qualquer lugar desse mundo fazer esse trabalho missionário, e é um trabalho muito, muito lindo, é um trabalho incrível. Como o 8º tópico do nosso bate-papo aqui sobre a minha religião, eu vou contar pra vocês algo que eu adoro, que acontece semanalmente, que é as famílias se reúnem semanalmente para tratar de problemas da família, metas que querem ser cumpridas e estudar as escrituras. Então nós temos hoje em dia um manual, um livro chamado Vem e Segue-me, que é a explicação bem detalhada da Bíblia e de outras obras padrão. A gente chama de obras padrão as revistas da igreja, todos os materiais que a igreja nos fornece. Então, o Vem e Segue-me é um manual que vai para a família, então a gente tem aqui tanto no celular quanto ele físico, e a gente se reúne uma vez por semana, geralmente é na segunda-feira, para estudar esse livro. Então a gente estuda com a nossa família, a gente estabelece metas, olha, vamos começar a acordar mais cedo? Vamos se alimentar melhor? Então é como se fosse um conselho de família, e isso acontece semanalmente. Eu acho isso muito legal porque a base do ensino da igreja não é na igreja, é dentro de casa. Então é aqui onde eu consigo ensinar os hinos para os meninos, eles são bebês ainda, né? Tem 3 anos e 1 aninho. Mas eu já ensino eles a cantarem os hinos da igreja, eles já sabem fazer orações. E isso tudo é por conta da reunião familiar, da noite familiar, onde a gente chama, né, de conselho familiar, enfim. O 9º tópico é: os jovens se formam no estudo das escrituras. Gente, isso aqui é muito legal. A partir de 12 anos, todos os jovens da igreja fazem o seminário. E o seminário nada mais, nada menos do que aulas diárias a respeito das escrituras. Na minha época, né, eu fazia todos os dias. Tem algumas classes que é 2 vezes por semana, tem algumas classes que é 1 vez por semana, mas é semanalmente, assim. E eu fazia todos os dias e a minha aula era às 6 horas da manhã. Antes de todo mundo ir pra escola, todo mundo ia pro seminário, que era na igreja, era perto da casa de todo mundo, né, a igreja. E a gente tinha ali o estudo das escrituras. No final do ano sempre tinha formatura. E quando você completa 4 anos de seminário, você se forma. Então você faz uma formatura, onde você ganha o seu diploma. E é muito, muito legal isso. Eu fiz o seminário os 4 anos, eu recebi o meu certificado. Eu até ia colocar aqui, mas eu acabei esquecendo. Eu recebi o meu certificado. E depois que você termina o seminário, a partir de 18 anos, você também continua estudando. E é da mesma forma também. Você se forma com 4 anos de estudo. É o estudo mais aprofundado, porque você já é adulto, né? Então você tem um estudo mais aprofundado das escrituras. E chama-se instituto. Então, para os jovens chama seminário, para os adultos chama instituto. Agora é o 10º, que eu acho muito, muito, muito importante falar, gente, porque a gente é muito chamado de os Mormons. E o 10º tópico é: nós não somos os Mormons. Nós não somos os Mormons. E eu vou explicar para vocês por que nós levamos esse apelido e qual real é o nome da igreja e por que é este nome, tá bom? Então prestem muita atenção, porque essa parte é importante. Quando nós acreditamos, como eu falei pra vocês, na Bíblia como uma obra padrão da igreja, como a palavra de Deus, nós lemos a Bíblia e estudamos a Bíblia, mas nós também temos o livro de Mórmon. Nós acreditamos que da mesma forma que o Senhor, né, que Deus, ele orientou os profetas a escreverem a Bíblia, ele lá no Oriente Médio e toda aquela parte toda, aqui no continente americano, pessoas também foram orientadas a escrever relatos e experiências das suas vidas, suas experiências espirituais, das aparições de Deus, de anjos. E este daqui é o livro de Mórmon, que nada mais, nada menos é do que um outro testamento de Jesus Cristo, assim como a Bíblia. Então nós estudamos esses 2 livros juntos, porque um fala do outro. Na Bíblia
testifica ou fala do livro de Mórmon, e o livro de Mórmon também fala da importância da Bíblia. E este livro aqui é um livro muito sagrado para nós, tá bom? Todo mundo pode ter acesso. A gente tem um aplicativo da igreja que é gratuito, então se você baixar no seu celular, eu posso deixar o link aqui no box de informações para você conseguir baixar no seu celular, iOS, Android, qualquer um. Nós acreditamos que ele é a palavra de Deus, assim como a Bíblia. E por que que ele chama o livro de Mórmon? Vários profetas escreveram o livro de Mórmon. É como se fosse um diário que foi passando de geração em geração, sabe? E várias pessoas escreveram nele. E uma das pessoas importantes daqui do livro de Mórmon foi um homem chamado Mórmon. O nome dele era Mórmon e ele foi responsável por unir todos esses escritos e a gente chama de compilar, sabe? Deixar ele todo certinho assim para que hoje nós pudéssemos ter acesso. Então este livro ele trouxe o nome de Mórmon mais ou menos em homenagem a Mórmon. Não que a gente seja os Mórmons ou que nós adoramos Mórmon. Nunca, gente. Ele era um profeta, assim como na Bíblia tinha vários profetas, né? Nós acreditamos que o livro de Mórmon ele foi escrito por profetas também. Como eu falei pra vocês, ele é só um outro testamento de Jesus Cristo. Eu sou uma testemunha de Jesus Cristo. Você que tá me assistindo pode ser uma testemunha de Jesus Cristo. E esse livro, nada mais, nada menos do que presta testemunho de Cristo também, tá bom? Um dos grandes acontecimentos que conta aqui no livro foi a aparição de Jesus Cristo aqui no continente americano. Então, é muito especial pra gente. Nós acreditamos que esse livro ele tem o poder de transformar a vida das pessoas. Eu já vi vidas sendo transformadas por conta desse livro, inclusive e principalmente a minha. E eu aconselho todo mundo que tá assistindo esse vídeo, gente, pode ser de qualquer religião, de qualquer nacionalidade do mundo, leiam esse livro com o coração aberto, para vocês terem experiências incríveis, tá bom? E nós acreditamos que esta nossa religião, a nossa igreja, é a própria igreja de Cristo. Então é por isso que ela leva esse nome, a Igreja de Jesus Cristo. Tem até uma parte interessante nas escrituras que fala, se fosse a igreja de Pedro, chamaria Igreja de Pedro. Se fosse a igreja da Gabriela, por exemplo, a igreja seria a Igreja da Gabriela, mas esta é a igreja de Cristo, de Jesus Cristo. Então é por isso que ela leva o nome dele. E dos santos dos últimos dias, nós não somos santos. Nós estamos longe de ser santos. Todo mundo na igreja tem vários defeitos, vários problemas, várias adversidades, várias dificuldades. O que nós somos é buscadores da santidade. Nós acreditamos que nós precisamos ser santos para um dia voltar a morar com Deus, que é o nosso grande e principal propósito. Mas nós temos a convicção, assim, certa de que será impossível voltar a morar com Deus um dia, pecadores do jeito que nós somos. E é por conta da graça de Deus e de Jesus Cristo que nós podemos um dia ter a experiência de voltar a morar com eles, apesar de sermos pecadores, meros mortais, né? E dos últimos dias, porque nós acreditamos fielmente de que Cristo está às portas. Ele está voltando. Nós acreditamos na vinda de Jesus Cristo, né? No retorno dele à Terra, onde vai acontecer o julgamento e tudo mais. Nós temos essa plena convicção de que isso vai acontecer e que nós literalmente estamos nos últimos dias, como a própria Bíblia preveu. Os profetas da própria Bíblia disseram que nos últimos dias, os dias seriam trabalhosos, os homens seriam amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, que haveriam muitas pandemias, que haveriam muitos atentados terroristas, que haveria muito fenômeno da natureza, e é tudo que a gente tem visto. Então a gente sabe que Cristo está próximo, que Cristo tem voltado, que Cristo está voltando. E é por isso que nós somos os santos dos últimos dias, porque nós nascemos já nos últimos dias, estamos nos preparando para a vinda de Jesus Cristo, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu quero fazer a parte 2, parte 3, parte 4, porque tem muitas outras coisas que vocês precisam saber, que é importante falar, sabe? Nós somos ainda uma igreja vista com muito tabu. Então é por isso que eu quis gravar esse vídeo, para explicar para vocês qual é a minha religião e da minha família, no que a gente acredita, quem nós somos. Se você gostou, por favor, deixe seu like, não deixa de sair desse vídeo sem deixar o seu joinha pra mim, isso vai me ajudar demais, demais, demais. E compartilha com outras pessoas que também você acha que é importante conhecerem a respeito dessa igreja, da nossa religião, tá bom? Então é isso. Se você ficou com alguma dúvida ou que você quer saber de alguma coisa, deixa seu comentário, me chama nas redes sociais, vou deixar meu Instagram aqui, me chama lá no direct, que a gente pode conversar bastante também sobre esse assunto ou sobre qualquer outro assunto, tá bom? Fiquem ligados, porque em breve teremos mais vídeos. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!